eu fiquei 3 anos sozinha, sem ninguém. E por muito tempo eu achei que isso era um atraso na minha vida. Mas hoje eu entendo que foi um dos maiores processos que eu já vivi. Foi nesses 3 anos que eu me encontrei, ou melhor, que Deus começou a me reconstruir. Oi, sou a Renata Vieira e venho aqui compartilhar com vocês um pouco da minha história. Vamos para o vídeo? Se você está se sentindo sozinha, abandonada ou até esquecida, esse vídeo é para você. Eu vivi um período da minha vida onde parecia que tudo tinha parado. Enquanto todo mundo seguia, eu estava ali, tentando me entender, tentando me levantar. E eu não vou romantizar. Eu sempre tenho falado, né, nos vídeos, que eu não estou aqui para romantizar. Porque não foi fácil. Teve dias em que o silêncio da casa doía. Dias em que eu queria ter alguém para conversar, para dividir um pouco o peso que eu sozinha estava carregando. Eu me sentia insuficiente. Eu me perguntava o tempo todo o que tem de errado comigo. E o pior não era se sentir sozinha. Era se sentir sozinha, mesmo quando tinha gente por perto. E isso doía demais. Demais, porque tinha momentos em que eu estava no meio de famílias, pessoas da minha família, e mesmo estando ali no meio, com aquele movimento de conversas, diálogos, uns riam, outros brincavam, e eu ali no meio, mesmo assim, eu me sentia sozinha. Era como se eu não estivesse ali estando. Esse é o sentimento da solidão. A solidão nada é mais do que você tendo e estando no meio de pessoas e movimento, e mesmo assim você sente uma dor dentro de si, que essa dor se chama solidão. É como se nada ao seu redor existisse. E por muitas vezes eu me senti dessa forma. Foi neste momento de dor, nesse lugar em que eu vivia, em que eu estava, nesse lugar de silêncio, em que eu comecei a me ouvir. Foi nesses 3 anos que eu aprendi ali, eu aprendi a ficar sozinha,
comigo mesmo, me reconstruir por dentro, fortalecer minha fé, entender o meu valor. Foi ali naquele silêncio que eu comecei a entender. Eu comecei a perceber que Deus estava me tratando, me preparando, me ensinando, que eu nunca aprenderia distraída com alguém. Foi necessário aquele tempo de dor, de sofrimento e de silêncio. Esses 3 anos me mudaram completamente. Eu deixei de aceitar migalhas, parei de depender emocionalmente, porque sim, eu era dependente emocional. Aprendi a ser inteira sozinha. Hoje eu não vejo mais esse tempo como perda. No momento que estamos vivendo, sim, porque é doloroso. Mas hoje eu não vejo mais esse tempo como perda. E vejo como um investimento em mim. Foi necessário e veio em mim a transformação. Esses 3 anos me mudaram completamente. Eu deixei de aceitar migalhas, eu deixei de ser independente emocional. Eu aprendi a ser inteira sozinha. Hoje eu não vejo mais esse tempo como perda. E vejo como um investimento em mim. E aqui eu vou te falar algo que, por experiência própria, ninguém fala sobre isso. Mas ficar sozinha é um presente. Sim, é um presente. Mesmo quando dói, porque é necessário um tempo para você se colocar em ordem, organizar. Porque após um término, fica uma confusão imensa e é preciso se organizar essa confusão. É preciso se um tempo, pois ninguém organiza uma casa bagunçada em 2 horas, em 5 horas, às vezes nem em 24 horas. E conosco não é diferente. Nós somos uma casa, do qual é cheia de sentimentos e que é preciso organizar esses sentimentos. E se dá um tempo sozinha, é necessário. Não é porque é nesse lugar que você se reconstrói de verdade. Sem distrações, sem ilusões, porque não tem como a gente organizar os nossos sentimentos se distraindo
com algo ou alguém. Porque se a casa está bagunçada, tudo que se sai dessa casa é bagunça. Então, se distrair ou até se iludir, automaticamente é você se bagunçar mais do que já está bagunçada. É você trazer mais entulhos. Porque não tem como você viver algo sólido, puro e verdadeiro se aqui dentro ainda está bagunçado. Bagunçado no sentido, se você ainda não liberou perdão sobre algo que aconteceu, se você não se permitir ser curada, você vai estar simplesmente pegando aquela bagagem e levando para o próximo relacionamento. E às vezes a gente acaba jorrando sobre alguém aquilo que aquela pessoa não tem nada a ver e até nem tem culpa, só porque aquela pessoa chegou na sua vida. Porque eu não, particularmente, isso é uma opinião minha, eu não consigo entender ou até aceitar que eu, saindo de um relacionamento hoje, daqui 2, 3 meses, eu estarei curada para entrar em outro relacionamento. Eu acredito que não, eu não estaria pronta. Eu falo de mim. Cada um tem sua personalidade, cada um tem o seu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Sobre mim, eu falo sobre mim. Pelo fato de eu ser profunda. Então, assim, requer um tempo. Até para você colocar suas ideias no lugar. Porque é preciso um sentimento que sentiu-se por alguém sair para poder você sentir, se permitir sentir por outra pessoa, do qual aquilo que você viveu não venha atingir ou você venha levar algum sentimento ruim do qual você, ou experiência que você viveu, para um próximo relacionamento, porque não vai dar certo. Você só vai estar se iludindo, achando que sua felicidade depende do outro. E de onde não é assim. Não depende de ninguém. A sua felicidade depende de você. Você precisa querer ser feliz. Você precisa decidir ser feliz. E se hoje você está se sentindo sozinha, não pense que é o fim. Na verdade, pode ser o começo da melhor versão de você. Eu fiquei 3 anos sozinha. E foi isso que mudou tudo. E então, eu te falo, se você está sozinha, continue, se cuide, procure se reencontrar, procure se curar, pois a solidão muitas das vezes nos ajuda. É no momento de solidão em que nós aprendemos a conviver com nós mesmas. É sobre aprender a amar
a nossa companhia. A solidão que quase me quebrou foi a mesma que me reconstruiu. E com você não é diferente. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou, se você está passando por algo parecido, se você está gostando, eu já peço, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário, conte um pouco da sua história, que eu quero conversar com você, certo? Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!